Ofício profético. Deuteronômio 18:15 diz: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti. Dentre os teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvireis. Este texto é importante porque fala sobre a promessa de Deus de enviar um profeta para guiar e ensinar o povo. Muitos cristãos interpretam esse texto como uma referência a Jesus Cristo, que é considerado o profeta supremo e o Messias o prometido. Ofício profético na história. O ofício profético é um papel importante na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Os profetas eram escolhidos por Deus para falar em seu nome e transmitir mensagens divinas ao seu povo. Eles eram chamados para proclamar a palavra de Deus, advertir sobre o pecado, anunciar juízo e restauração, e apontar para a vinda do Messias. O que é um profeta? Um profeta é alguém que fala em nome de Deus, transmitindo mensagens divinas ao povo. Os profetas eram escolhidos por Deus e denotados com o Espírito Santo para realizar o seu papel. Eles eram chamados para ser a voz de Deus em um momento específico da história. Objetivo de um profeta. O objetivo principal de um profeta é transmitir a palavra de Deus ao povo. Eles eram chamados para advertir sobre o pecado e juízo, anunciar a restauração e a redenção, apontar para a vinda do Messias, encorajar a fidelidade e a obediência a Deus. O que um profeta deve profetizar? Um profeta deve profetizar a palavra de Deus, que pode incluir mensagem de juízo e advertência, promessas de restauração e redenção, instrução para a vida e a conduta, revelações sobre o futuro e o plano de Deus. Ainda existe um profeta hoje? Segundo as Escrituras, os profetas do Antigo Testamento foram uma parte específica da história da revelação divina. Com a conclusão da Bíblia, a função profética foi cumprida e não há mais profetas no sentido clássico. No entanto, a palavra de Deus é ainda relevante e aplicável à vida dos crentes hoje, e que a Bíblia é a autoridade final para a fé e a prática. A Bíblia é a palavra inspirada por Deus, e que ela é insuficiente para a fé e a prática. Não acreditemos em profetas modernos que reivindicam ter novas revelações ou mensagens divinas além da Bíblia. Em vez disso, nós enfatizamos a importância de estudar a Bíblia e aplicar a Bíblia para a vida diária. As Escrituras é a única autoridade final para a fé e prática, e que não há mais profetas no sentido clássico. As profecias cessaram. A profecia, como revelação inerrante da vontade de Deus para a sua igreja, ela cessou com os profetas do Antigo Testamento e com os apóstolos do Novo Testamento. O próprio Zacarias, ele reconhece isso, a maneira como ele se refere lá no versículo 70 de Lucas. Ele diz como Deus prometera desde a antiguidade na boca por seus santos profetas. Essa maneira de se referir aos antigos profetas de Israel dá a impressão de que já na época de Zacarias, profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros, etc., eles eram considerados já como um grupo distinto, separados, exclusivos e fechados, porque ele se refere aos santos profetas de Israel. No Novo Testamento é interessante saber quem substitui os santos profetas são os apóstolos. Eles é quem continuam com o trabalho de serem canal de Deus para falarem de maneira inspiradas ao seu povo. Os profetas deixaram de existir no século I. Nós não temos mais profetas hoje. Vamos falar agora sobre o fundamento. Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22. Vamos lá. Diz assim: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 20. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. 21. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. 22. Nele também vós estáis sendo edificados juntamente para morada de Deus no Espírito. Vamos lá. O que isso diz? Versículo 19. Vamos lá. O que diz versículo 19? Esse texto está a falar dos crentes gentios, tanto gentios como judeus, aqueles que creram em Cristo e foram salvos pela fé. O texto diz que os crentes não são mais estrangeiros e peregrinos em relação à cidade celeste. Versículo 20 nos ensina assim, que nos mostra de como a igreja é edificada e como a base em que ela é edificada.
Aqui a igreja é comparada a um edifício e este edifício está sendo edificado aos poucos. O apóstolo Paulo fala aos coríntios que os mestres da igreja, os pastores da igreja, os professores da igreja, são pessoas que edificam sobre o fundamento que ele, o apóstolo, lançou. E ele diz que deve edificar sobre o outro, não se deve edificar sobre outro fundamento e nem lançar outro fundamento além do que já foi posto. Ele diz: eu lancei o fundamento e o outro edifica sobre ele, mas ninguém pode remover nem mexer nesses fundamentos. E os pastores, os mestres, os profetas e outros, etc., apenas vão edificando sobre esses fundamentos lançados pelos profetas e apóstolos. O que fundamentos são esses? São as heranças doutrinárias desses homens. Esses homens deixaram suas heranças doutrinárias e seus ensinos escritos. E nós então pegamos esses ensinos e os consideramos a base de tudo que falamos e o que ensinamos. E o apóstolo Paulo fala: quem lançou os alicerces para que vocês, mestres, pudessem construir e edificar a igreja sobre ele? A resposta é: foram os apóstolos e os profetas. Jesus é o profeta insubstituível que anuncia as últimas revelações de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Qual era a principal função de um apóstolo e dos profetas? Os apóstolos e os profetas tinham a função de lançarem as bases sobre as quais a igreja seria edificada. Eles pertenceram à época em que os alicerces estavam sendo lançados. Observação: uma grande objeção. Se nós dissermos que existem profetas e apóstolos hoje, nós estaríamos dizendo automaticamente que ainda estamos na época dos alicerces. Ou seja, que os fundamentos ainda estão sendo lançados e que ainda não estão prontos. Que a palavra de Deus ainda não está completa, ou que o cânon, que é a última revelação final, ainda está aberta para novas revelações. Pode existir nesse tempo um profeta particular de Deus? Resposta é: a profecia como predição do futuro de indivíduo ou revelações particulares. Aqui fica já mais um pouco complicado. Nós não podemos dizer que Deus não pode fazer isso. Do tipo chegar a um indivíduo e dizer coisas que podem acontecer no futuro. Porque Deus é Deus. Ele tem todo o poder para fazer e mais coisas ele pode fazer. E ele faz o que ele quer. Ele é soberano. Mas quando nós examinamos nas Escrituras o que é revelação de Deus para mim, eu descubro que a maneira pela qual Deus estabeleceu que a sua vontade fosse conhecida não é através de sonhos e visões e profecias. A vontade de Deus para a minha vida em particular é conhecida através dos bom senso, análise das circunstâncias, conversar com pessoas mais sábias, seguir os princípios de Deus para a minha vida, analisar se isso ou aquilo é certo ou errado. É assim que Deus nos guia individualmente. Eu não encontro em nenhuma das cartas de apóstolos, nem nenhuma cartas dos profetas, que um apóstolo escreveu para as igrejas qualquer orientação de Deus por visões ou revelações ou profecia. Mas se Deus fizer isso, podes crer que isso não vai ser como uma doutrina para a igreja, mas sim uma exceção. E qual é o grande objetivo da profecia particular? A Bíblia, quando fala do futuro de cada indivíduo, sempre é relacionado com a história da redenção. Como, por exemplo, o profeta Agabo, no Novo Testamento, é o único profeta que pronuncia o futuro de um indivíduo. Ele diz ao apóstolo Paulo que ele vai ser preso em Jerusalém e ele pega um cinturão e amarra as mãos de Paulo, mas ele estava profetizando a respeito do futuro de um indivíduo cuja atividade estava ligada à história da redenção. É muito diferente que profetas individuais, muito diferentes, e é muito diferente das profecias individuais atuais, de indivíduos que dizem com quem vais casar, qual carro vais comprar, ou qual trabalho vais ficar, etc. É muito diferente dessas profecias. O ministério profético de Jesus continua até hoje através do seu Espírito Santo. Vemos isso em João 15, 26. Sim, é verdade que, segundo as Escrituras, o ofício profético de Jesus Cristo também continua até hoje através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é como intérprete da palavra de Deus. O Espírito Santo é quem ilumina a mente dos crentes para entender a palavra de Deus. O Espírito Santo é quem aplica a palavra de Deus ao coração e dá vida aos crentes. Portanto, essa é a maneira como Deus continua o seu ofício profético. E o Espírito Santo também é como guia dos crentes. O Espírito Santo é quem guia os crentes na verdade e na sabedoria.
É o Espírito Santo, é quem ajuda os crentes a discernir a vontade de Deus e a tomar decisões sábias. Devemos buscar a orientação e a direção do Espírito Santo em todas as áreas da vida. Então, este é o ofício profético. Amém. Amém. Amém.